Da morte para a vida. Efésios capítulo 2, versículo 1. O apóstolo Paulo fala aqui sobre a vida antiga do cristão e a nova vida, o novo comportamento e estilo de vida inspirado no Senhor Jesus Cristo. Então, vamos estar lendo aqui esse texto do capítulo 1 ao capítulo 10 e vamos estar explicando cada versículo por versículo. Então, vamos junto nessa. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Agradeço aos novos inscritos que estão vindo aqui para conhecer a palavra de Deus, certo? Então, deixa seu like, curte, comenta e compartilha. E também aqui abaixo na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links com livros sobre desenvolvimento pessoal e também sobre estudos da Bíblia. Se você gosta de adquirir esses livros sobre estudo da Bíblia Sagrada, sobre desenvolvimento pessoal, para você se tornar uma pessoa melhor na questão do comportamento, eu vou deixar aqui abaixo na descrição o link deste livro, certo? Para que você possa comprar e aprender mais sobre a palavra de Deus. Então Paulo começa aqui no versículo 1 explicando para os novos convertidos. Ele diz: antigamente, por terem desobedecidos a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos, ou seja, estavam numa vida, no estilo de vida de pecado, totalmente afastados de Deus. Quando Paulo fala aqui espiritualmente mortos, é a morte espiritual, a morte do pecado que começou lá no Gênesis, que fez o homem tendenciosamente praticar o pecado e se afastar do Criador, de Deus. Ele continua no versículo 2. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governava os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Ou seja, o espírito que controla o espaço e que governa seria Satanás, as principades e potestades inimigas, pois os demônios, anjos caídos, eles habitam aqui nessa terra de maneira espiritual, que a gente não pode ver e nem enxergar, mas todos eles estão atuando neste mundo para levar a pessoa a pecar, em tentação e etc. Isso é chamado de principados e potestades inimigas. Paulo continua no versículo 3. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queria, ou seja, viviam na prática do pecado e todo tipo de imoralidade, cobiça, ódio, raiva do ser humano, não tinha amor nem compaixão das pessoas. Então Paulo fala aqui desse antigo estilo de vida que era voluntário, eram pecados voluntários que as pessoas hoje ainda praticam, mesmo tendo conhecimento da palavra de Deus, muitos não querem aceitar e vivem deliberadamente na prática do pecado. Aí Paulo continua: assim porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Devido ao pecado de Adão e Eva, todo ser humano se afastou de Deus espiritualmente. Teve 3 mortes: a morte eterna, que teria na condenação eterna, a morte física, que passaria a envelhecer e depois morrer, e a morte espiritual, que afastou de Deus. A partir daí, todo ser humano que nascia, desde então, nasce com tendência de praticar maus hábitos, ou seja, no caso, pecados. E todo ser humano, por esse estilo de vida e a tendência que tem de sempre pecar, está destinado a sofrer o castigo de Deus, que é a condenação no inferno e depois no lago de fogo e enxofre. Pois todo ser humano já nasce com essa tendência de pecar e depois morrer e não ter a salvação. Ele precisa aceitar Jesus Cristo, ouvir o Evangelho, se conscientizar que é pecador, que precisa mudar de vida. Aí você pode falar: mas e quem não é pecador? Quem é bom? Todo ser humano é pecador. Pode até ser uma pessoa boa de maneira social e civilmente falando, porém, de todo jeito é um pecador e precisa do arrependimento. Ele pode ser uma pessoa boa, mas sempre vai mesclar as suas boas obras com mais obras. Ele sempre acaba pecando de uma maneira ou outra, tendo raiva, tendo ódio de alguém, brigando, discutindo, tendo inveja, soberba, orgulho, querendo ser melhor que o outro, querendo passar o outro para trás, fazendo bullying e etc. Então todo ser humano, ele é pecador, mesmo que não seja uma pessoa totalmente hedionda que comete crimes devassos, ela é um pecador e esse pecado também acaba condenando todos nós.
Então Paulo continua no versículo 4, mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa de nossa desobediência, ele nos trouxe a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos, ou seja, é graça. Tudo de graça. Deus viu o nosso estado como pecadores, totalmente desviados dos caminhos de Deus, e ele de graça veio para trazer a salvação, não perante obras, mas pela fé e de maneira gratuita. Ele continua no versículo 6, por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com ele para reinarmos com ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza de sua graça, que é nossa por meio do amor que ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Pois a salvação não pode ser pelas obras, porque por melhor que nossas obras sejam, elas nunca serão perfeitas para nos ligar a um Deus perfeito. As obras não são capazes de fazer este elo. Todos nós pecamos e pecamos todos os dias. Mesmo alguém que vive de fazer caridade e que não comete nenhuma falha grave, também perde a cabeça de vez em quando e com certeza já mentiu, já xingou alguém, já julgou o próximo, já roubou coisas pequenas e já cometeu delitos que são o suficiente para obstruir este canal das boas obras que nos levam a Deus. Por melhor que as nossas obras possam ser, elas nunca serão totalmente perfeitas, pois estamos sempre mesclando nossas boas ações com mais ações. Talvez essas obras imperfeitas fossem suficientes para nos ligar a um Deus imperfeito, mas somente obras perfeitas podem nos ligar a um Deus perfeito. Então, por esse caso e por esse motivo, que as boas obras são eficientes sim. O cristão verdadeiro, ele não pratica as boas obras, ele ajuda os pobres, os necessitados, para obter a salvação. Isto, a salvação no caso, ele já tem quando aceita Jesus Cristo. Ele apenas ajuda os pobres, os necessitados, aquele que está faminto, porque ele é uma pessoa salva. E ajudar o próximo é uma evidência que você é salvo. Não é ajudar o próximo para obter a salvação, é pelo fato de você já ter a salvação, ser uma pessoa salva, você vai ter a compaixão e o amor para ajudar o semelhante, o próximo. Entende? Essa é a diferença do evangelho para outras religiões. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois é algo que Jesus Cristo fez na cruz por todos nós. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, ele nos criou para que fizermos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Ou seja, a vida de um salvo, ele pratica as boas obras para provar e evidenciar que ele de fato é salvo. Então, meus queridos amigos e amados irmãos, esse foi um vídeo para explicar sobre o estilo de vida, o comportamento do Evangelho, o antigo estilo de vida da pessoa que vive afastada de Deus, que naturalmente todo ser humano, ele quando nasce, ele já tem tendência a cometer pecado. Até mesmo a criancinha, ela já começa a discutir na escola com os amigos em questão de concorrência, de disputa, de comparação, inveja. E toda criança e adolescente acaba tendo isso, porque ele já tem a tendência de pecador, por ter nascido e concebido em pecado. De Adão e Eva, aquele pecado de Adão e Eva contaminou toda a raça humana. E todos nós somos pecadores devido a esta questão, a este fato que ocorreu no Éden. E toda a tendência de quando crescer é pecar, é ter inveja, raiva, rancor, não ajudar o próximo, ser egoísta, apesar que a gente mescla as boas ações com mais ações, porque a gente tem ainda vestígios do Adão e Eva quando estavam em perfeitas condições, sem a condição do pecado. Então a gente tem dentro de nós também tanto o ato de fazer a bondade, o altruísmo, como também da maldade. Só que o pecado prevalece mais. Todo ser humano acaba pecando devido a essa tendência que tem. Então todo mundo, todos nós, estamos afastados de Deus, o Criador, espiritualmente falando. Por isso que existe essa morte espiritual, e a morte física atingiu a todo ser humano, na questão do envelhecimento, da morte e também de doenças
que acabou contaminando. Quando Adão pecou, não contaminou apenas o ser humano, o pecado, o corpo, mas também todo o ecossistema, a fauna, a flora, o tempo, o espaço, a matéria e a energia. Tudo isso foi afetado. E consequência também a morte eterna, que é o afastamento total de Deus, quando tiver sido lançado os ímpios no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás, a besta e o falso profeta, onde terão a morte eterna. E todo aquele que for justo, classificado como justo, que seguiu aqui nesta vida o evangelho, o estilo de vida de amor ao próximo, de compaixão, de misericórdia, que não se contaminou com o pecado e com as ilusões desse mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que se afastou dessas coisas e foi mais sábio, sensato e inteligente. Essas pessoas, pela graça de Jesus, serão salvas e herdarão a vida eterna e um novo céu e uma nova terra com qualidade e quantidade. Não é apenas a questão da quantidade, de eternidade, a gente só foca na quantidade, mas tem também a qualidade, por receber corpos incorruptíveis, mais fortes, que não envelhece, que não adoece, corpos mais bonitos, mais fisicamente vistoso e com tendência a viver eternamente em um novo céu, em uma nova terra que Deus irá criar. Então, alegrai a todos com essas palavras de motivação, que a gente, o cristão, tem que ter motivação para conquistar a vida eterna, não se iludir apenas com as coisas terrenas, que é tudo passageiro, mas focar totalmente na vida eterna. Mas antes de chegarmos à vida eterna, temos a vida aqui na terra para a gente vencer e lutar cada dia as batalhas, as adversidades, as aflições, para a gente poder conquistar assim o alvo, a motivação maior, que é a vida eterna, certo? Então, terminamos aqui este vídeo. Que Deus abençoe você grandemente. Peço que você curte, comenta e compartilhe esse vídeo, certo? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição alguns livros sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, para que você possa também incentivar o nosso canal, para que a gente possa receber recursos para continuar pregando o Evangelho, certo? Vou deixar na descrição aqui abaixo e também no primeiro comentário fixado. Se você sentir vontade de comprar algum livro ou da Bíblia ou de alguma questão sobre o comportamento do cristão, que a gente vai deixar aqui, você pode fazer isso para ajudar nosso canal a crescer, certo? Para ter mais recursos para fazer mais vídeos. Então, agradecemos a você, que Deus abençoe você e sua família grandemente e até o próximo encontro.